Então o vídeo de hoje é sobre Klabin. Será que vale a pena investir em Klabin ou será que tem outras ações no setor mais atrativas, como, por exemplo, a Suzano ou a Irani? Em outras palavras, Klabin tá barata ou Klabin tá cara? Ou das três, qual vale mais a pena, qual tá mais barata? E os dividendos? Enfim, tem muita coisa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, então presta muita atenção. E desde já comenta, você é acionista de Klabin, sim ou não? E por quê? Sim, você consegue compartilhar seu ponto de vista e aprender com outros clubistas. E sendo você clubista ou não, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Então, um rápido contexto, tá? A Klabin, ela é uma empresa gigante ali no setor de papel e celulose. Ela é uma empresa bastante antiga, mais antiga no setor. Começou, inclusive, com uma pequena fábrica lá atrás e foi expandindo, né? Entrou no ramo de papel, foi criando novas plantas, foi crescendo, até se tornar o que se tornou hoje, uma empresa aí avaliada em mais de 20 bilhões de reais. E também a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, sendo líder na produção de papéis, cartões para embalagem, embalagens de papelão do lado e sacos industriais. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui sobre Klabin é uma comparação dela com duas outras ações do setor, as outras empresas do setor, a Irani, cujas ações são de código RANI3, e a Suzano, cujas ações são de código SUSB3. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o tamanho dessas empresas, tá? A Klabin, ela tem um valor de mercado de cerca de 26 bilhões de reais quando eu gravo esse vídeo e um enterprise value de cerca de 50 bilhões de reais. E aí, para te explicar a diferença entre esses dois, tá? O valor de mercado é o quanto vale a empresa, quantidade de ações multiplicado pela cotação da ação. E o enterprise value é quanto alguém teria que pagar para comprar toda a empresa. Como assim? O cara que compra a empresa, ele leva também a dívida da empresa e fica com caixa. Então o enterprise value é o valor de mercado mais a dívida, menos o caixa, também conhecido como dívida líquida, né? Dívida líquida do caixa. Enquanto a Irani, por exemplo, uma concorrente direta, possui números bem mais modestos, né? Um market cap, um valor de mercado de 2,69 bi, ou seja, cerca de 10 vezes menor do que a Klabin, e um enterprise value de 3,83 bi. E a Suzano, por outro lado, ela é a maior aqui em termos de valor de mercado. Tem valor de mercado de 70 bilhões de reais e um enterprise value de 143 bilhões de reais. Tem outros pontos aqui comparando as empresas. A Klabin ela é a mais antiga de todas, né? Foi fundada em 1899, está na bolsa desde 1997, tem 14.750 funcionários, enquanto a Irani foi fundada em 1941, entrou na bolsa lá em 77 e tem 2.485 funcionários, e a Suzano foi fundada em 1987, é mais recente, entrou na bolsa em 92 e tem cerca de 9.452 funcionários. E sempre que a gente fala de empresas do mesmo setor, eu sei que tem gente que pensa que, olha, o que eu compro antes de mais nada é o setor. E aí, eventualmente, se eu tiver 2 ou 3 ações do setor, eu não vou estar me expondo demais nele, não vou estar me concentrando nesse setor. Esse é um gancho perfeito para te mostrar como muitas vezes empresas do mesmo setor, que obviamente não são iguais, não têm números iguais, não têm projetos iguais, têm resultados bem diferentes olhando para as suas ações na bolsa de valores. Como assim, amigo? Vamos dar uma olhada aqui na comparação da Klabin com a Irani, por exemplo. Olhando os dados do Google, só para esse ano dá para ver como as empresas elas tiveram resultados bem diferentes, né? A Irani teve um resultado bem melhor aqui no ano, uma alta de 42% contra 13% da Klabin, e no longo prazo, né, em questão de 5 anos e no período máximo aqui da plataforma, os resultados são ainda mais diferentes. Nesse período máximo, a Irani teve um resultado bem melhor do que a Klabin. Esse período máximo não é tão longo também, vem desde 2013. E se a gente fizer a mesma comparação da Klabin, só que agora com a Suzano, os resultados são um pouco diferentes no curto prazo. Nesse ano, a Suzano tem um resultado pior que o da Klabin. Nos últimos 12 meses, a mesma coisa. Nos últimos 5 anos, aí sim, elas têm resultados bem mais correlacionados e no prazo máximo que a gente vê a Suzano tendo uma performance melhor do que a Klabin, sendo que aqui o máximo começa em 2017, a base de dados do Google. Nem sei explicar o porquê, para falar bem a verdade. Mas o ponto é que, mesmo sendo o mesmo setor, o resultado das ações é bem diferente. Então vale sim a pena fazer uma comparação entre elas. Se você quiser ter exposição ao setor, e eu acredito que o investidor ele tem que estar sempre comparando as ações. Para mim, investir em ações é uma decisão de alocação de capital. Se eu for estar comprando mais de uma determinada ação, eu vou estar comprando menos ou deixando de comprar de outra ação. Não à toa, o método que a gente segue aqui na carteira dos meus clientes de Wealth, para a seleção de ações, é um método relativo. A gente olha qual ação está mais barata no relativo, que é o que eu vou te mostrar em breve, não sem antes passar pelo resultado recente, tanto da Klabin
quanto das demais empresas do setor. E olha só que interessante, tá? Primeiro vamos olhar aqui para volume de vendas, preço e como isso afeta as margens. Vai começar pela Klabin aqui, que na comparação, né, do terceiro trimestre desse ano contra o terceiro trimestre do ano passado, viu um volume de vendas mais ou menos estável, não uma pequena queda, mas uma boa queda da receita, né? Caiu 20% e com isso o EBITDA dela caiu ainda mais, caiu 41%, uma perda de margem que saiu de 42% para 31%. Aqui na Irani a gente viu uma queda na receita não tão grande, de 7,6%, que não gerou uma queda tão grande no EBITDA, tá? Que caiu 2,9%, inclusive ganhou um pouco de margem. Chegou na margem de 32,7%, que, diga-se de passagem, ficou bem parecida com a margem da Klabin. E aí, no caso da Suzano, houve também uma queda de volume de vendas, terceiro tri contra terceiro tri. Houve uma queda no preço médio, que acabou gerando uma queda aí no EBITDA na comparação do mesmo período do ano passado, com margens aí fechando em 39%. Olhando aqui para o negócio de celulose, porque eu não mostro o resultado das duas juntas, aí a queda no volume de vendas é um pouquinho menor, mas o preço líquido também caiu, e assim as margens caíram de 64% para 44%, falando aqui de EBIT. Mas aqui é claro que é uma rápida fotografia do overview operacional dessas empresas, tem muita coisa por trás disso, e na verdade, entender muito bem como esses números são formados e por que o resultado de cada uma foi desse jeito, é algo que te tomaria muito tempo. Tem muitos profissionais do mercado que trabalham apenas com isso, analisando apenas um ou dois setores ali no detalhe para conseguir fazer a leitura mais correta desse número. É uma forma que tem de se investir em ações, que eu particularmente não acho melhor, já vou te contar qual a forma que eu acho melhor, se você é clubista, você já conhece bem. Se não é, pode se inscrever no canal, apertando o botão de inscrição e no sininho. Mas antes de chegar lá, vamos olhar para outro ponto muito importante, que é a questão de alavancagem. É o quanto que a Klabin está endividada, o quanto isso é ou não um risco e o quanto cada uma das outras empresas do setor estão aí de endividamento. Olhando aqui para a Klabin, a gente vê aí uma dívida líquida de 20,9 bilhões de reais, que é mais ou menos 3,2 vezes o EBITDA da empresa dos últimos 12 meses. Que é uma situação que não é desesperadora, não é um pânico. Nossa, a empresa está muito alavancada, até porque a Klabin fez muitos investimentos, já vou falar mais sobre isso. Mas muitas pessoas, muitos analistas de mercado dizem que até 3,5 vezes dívida líquida e EBITDA está tudo bem. A partir daí começa a preocupar um pouco mais. No caso da Klabin, esse endividamento ele aumentou, ele vinha caindo desde 2020, agora aumentou nos últimos trimestres, muito por conta dos investimentos da empresa, né? A empresa investiu muito em projetos de expansão, como o projeto Puma 2, que aumenta a capacidade produtiva dela e drena muito caixa no curto prazo. E aí a forma da empresa ter de pegar caixa é ou emitindo novas ações, ou emitindo dívida, ou reinvestindo parte dos resultados. Vou falar mais de reinvestimento quando eu falar de dividendo. Mas o ponto é que a empresa Klabin, o management dela já falou em focar em desalavancagem nos próximos trimestres para reduzir essa relação de dívida líquida e EBITDA, agora que os maiores investimentos já passaram. Vamos olhar para outra empresa aqui, vamos olhar para a Irani. A Irani também aumentou seu grau de alavancagem, chegando aí numa relação de 2,10 vezes EBITDA em relação à dívida líquida, também por conta de investimentos, e especialmente na plataforma Gaia. E a Suzano também se alavancou mais, chegou numa relação de 2,7 vezes dívida líquida e EBITDA, com um capex total, um investimento total de 1 bilhão ali de reais. E por fim eu quero mostrar aqui os dividendos da Klabin e comparar com as outras do setor. A Klabin anunciou pagamento de juros sobre capital próprio de 319 milhões aí no terceiro tri de 23. E aí nos últimos 12 meses ela distribuiu 1,3 bi, tendo um dividend yield de 5,9%, seguindo aí sua política de proventos, né, que é distribuir de 15% a 25% do seu EBITDA ajustado. A Irani, nos últimos 12 meses, distribuiu 213 milhões de reais, que a 88 centavos por ação, que por sua vez é um dividend yield de 11,14%. Então um dividend yield maior do que o da Klabin, sendo que a Irani também tem um programa de recompra de ações, que é quando os gestores compram as ações na bolsa para cancelar elas, o que é bom para o acionista. Os acionistas continuam com a mesma quantidade de ações, a quantidade total de ações cai, então ele tem um pedaço maior da pizza, mas esse programa ele não teve novas compras aí no terceiro tri, como a empresa bem disse, né? Com a alocação de capital sendo priorizada para a execução da plataforma Gaia. Bom, e até aqui eu quis te mostrar por cima o que está acontecendo com cada uma das empresas, né? Quanto cada uma está endividada, como cada uma está usando aí o seu caixa, como é que foi o resultado de cada uma. São as histórias que estão por trás dos números. Agora vamos dar uma olhadinha nos números das empresas, tá? Vou pegar aqui a nossa planilha inteligente para seleção de ações e vou colocar aqui ações da Klabin, junto com ações da Irani, junto com ações da Suzano. Tá? Nessa planilha aqui, tu coloca o código da ação, ele vai trazer vários pontos já atualizados, tá?
qual é o EV/EBITDA de cada empresa, qual é o preço por valor patrimonial de cada empresa, o preço por lucro de cada empresa, o dividend yield dos últimos 12 meses, indicadores aqui de rentabilidade, como o retorno sobre capital empregado, o ROIC, margens, etc. E indicadores aí de endividamento. Então o que a gente tem aqui, tá? A gente tem no EV/EBITDA uma vitória da Irani, que tem um múltiplo menor que o das demais, e aqui quanto menor, mais barato de acordo com essa métrica a empresa tá. No preço por valor patrimonial, a gente vê uma vitória aí da Suzano, que também está com preço por lucro menor do que as demais, embora as três tenham um preço por lucro um pouco mais baixo que a média do mercado, a Irani, um PL bem baixo também. No caso de dividend yield dos últimos 12 meses, a gente vê a Irani vencendo, e em métricas de rentabilidade, a gente vê um ROIC maior da Irani, um ROI alto das três empresas, mas aí com destaque para a Suzano, margens bem altas aqui nesses dois casos, em Klabin um pouquinho menor, mas também ainda bem confortável, margem líquida também bem confortável das três empresas, e a questão de alavancagem eu já mostrei. Inclusive, tá, essa nossa planilha inteligente para seleção de ações tem outra aba em que tu pode dar uma olhada nas top empresas por indicador. Então, por exemplo, se eu pegar o ROI aqui, você vê que o ROI ali da Suzano é um dos maiores das ações na bolsa com uma boa liquidez. Então tem a comparação apenas relativa com empresas do setor, mas também relativo com todas as ações da bolsa. Pode olhar outras coisas como volatilidade das ações, quais estão variando mais, quais estão variando menos e aí por diante. Estou mostrando isso por quê? Porque essa planilha aqui é um presente que eu trago para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Quem assiste há mais tempo sabe que o clube hoje presta serviço para quem tem mais de R$500 mil investidos, né, os nossos serviços de wealth. Eu sei que tem muita gente que pede para te atender investidores com patrimônio menor, a gente recebe comentários como esse a toda hora, mas o fato é que a gente quer ajudar todo mundo. Alguns a gente consegue ajudar apenas de forma gratuita, outros a gente consegue prestar um bom serviço. Então, para todos, tá aí a nossa planilha inteligente de seleção de ações disponível gratuitamente, só apertar aqui ou no primeiro link na descrição, beleza? E agora eu quero falar sobre como fazer para selecionar uma ação, porque eu sei que você pode estar pensando o seguinte: beleza, Ramiro, tu mostrou aqui, né, a comparação das empresas, tu mostrou como a Irani e a Suzano em vários múltiplos estão melhores do que a Klabin, só que, cara, a Klabin tem um projeto Puma 2 rampando, é que o investimento grosso já foi feito e o ramp-up acabou de começar a acontecer. Você pode ver que a produção vai crescer bastante. E tem o projeto Figueira, por exemplo, vai aumentar a capacidade da empresa de conversão em papelão do lado. Você pode ainda pensar que, a Klabin é mais verticalizada das três, coisas que o número não mostra. E aí você pode ficar perdidão, né? Sem saber qual ação comprar, saber como selecionar uma ação. Por isso eu vou falar como saber quando comprar uma ação, de uma forma que te dê clareza. Porque na verdade existem várias formas de você seguir para selecionar ações. Uma delas é fazer uma análise extremamente qualitativa, como os exemplos que eu te dei agora. Outra é procurar diquinha, né? Procurar repetir o que algum investidor faz, que eu não acho um jeito bom. Como o Reginaldo comentou, né? Quem é que comeu um pescador de dicas? Curte comentário, uma galera curtiu. Eu como o Bruno aí, que comentou num vídeo meu sobre a Klabin, que todo mundo que investe nela por causa do Barsi, que de fato é um gênio, mas o cara que pega uma dica, ele nunca vai ter o contexto certo. Ele muitas vezes vai comprar um peso numa determinada ação bem maior do que o cara que ele pegou a dica, né? Como o caso do Barsi, que não tem a parte grande do patrimônio dele, não super relevante em Klabin. A parte mais relevante está em Unipar, está em Banco do Brasil, por exemplo. Esse cara nunca vai ter convicção. Nunca vai saber até onde manter, quando vender, esse tipo de coisa. Por isso que o método que eu sigo, tá? E eu senti essa dor lá atrás quando eu era investidor, por isso que eu procurei um método para seguir que fosse muito objetivo, fosse bem preto no branco. Aliás, eu me inspirei muito nesse livrinho aqui, A Fórmula Mágica do Joe Greenblatt para bater o mercado de ações, é por isso que ele está aqui em todos os vídeos do clube. E num grande resumo, a gente segue uma série de filtros, né, das ações que estão na bolsa, para a gente chegar naquelas que têm o maior earning yield, que é o resultado operacional dividido pelo valor total que a gente tem que pagar para comprar uma ação. Isso para saber se a ação está barata. Também tem um método quantitativo focado em boas pagadoras de dividendos. Critérios claros, ações que têm maior dividend yield nos últimos 3 anos e que pagam dividendos com consistência. Se você quiser a minha ajuda para saber quais ações comprar e mais do que isso, tá? Para montar a tua carteira de acordo com os teus objetivos, se é obter de renda, montar uma carteira focada nisso, se é crescimento patrimonial, montar uma carteira focada nisso, se é preservação patrimonial, montar uma carteira focada nisso, tendo os seus objetivos, o seu perfil de risco, etc. Se você quiser conhecer o nosso serviço de wealth, a primeira etapa dele é gratuita, como se fosse uma amostra. Essa etapa é o diagnóstico da tua carteira. A gente vai avaliar a tua carteira atual, ver os riscos que você está exposto e mostrar o que está bom e o que a gente mudaria, né, para proteger e aumentar o potencial de retorno da tua carteira. Você pode solicitar uma análise gratuita da tua carteira, um diagnóstico gratuito, apertando nesse botão e preenchendo um rápido formulário. Vamos olhar aqui na estratégia de ações mais baratas da bolsa e também a nossa máquina de dividendos e ver onde é que está a Klabin, onde é que está a Irani, onde é que está a Suzano. Vamos lá, nas ações mais baratas da bolsa, no ranking atual,
da estratégia, a gente tem a Klabin na 85ª posição, com um earn yield de 9,56%, relativamente baixo, e menor definitivamente do que Suzano, que está na 41ª posição, com earn yield de 13%, e também que Irani, que está na 33ª posição, com earn yield de 14,26%. Então, no relativo aqui, a Irani acaba sendo, de fato, a mais barata. E nos critérios da nossa outra estratégia de seleção de ações, a máquina de dividendos, que foca em consistência de altos dividendos yields, e que a gente tem o seguinte: tem a Klabin na 57ª posição do ranking, não tem a Suzano aqui nesse ranking, porque ela não cumpriu os critérios aí dos nossos filtros, e a gente também não tem Irani por conta do mesmo motivo. A única que passou nos critérios, nos filtros, como pagar dividendo com recorrência nos últimos 5 anos, foi a Klabin. Embora, de acordo com essa estratégia, tem outras ações aí na frente. Aqui eu deixo o link para você baixar nossa planilha inteligente de seleção de ações, e aqui um vídeo sobre a tal crise que está chegando em 2024. Dá uma olhada lá, vale a pena ouvir o que eu tenho a te dizer. Grande abraço e até mais.